Você já parou para pensar que morar sozinha depois dos 70 anos pode ser a melhor coisa que já te aconteceu? Eu também achava que era o começo do fim, achei que tinha sido deixada de lado, que minha história tinha acabado, mas o que aconteceu depois me transformou de um jeito que eu nunca imaginei. Hoje, aos 74 anos, eu sou mais livre, mais leve e finalmente dona da minha própria vida. Se você é mulher, tem mais de 60 e sente que foi esquecida pelos seus, esse vídeo vai abrir seus olhos e talvez reacender sua alma. Então fique confortável, pegue uma xícara de sua bebida preferida e curta sua liberdade, que hoje você vai ouvir minha história. Vamos começar. Meu nome é Maria das Graças, tenho 74 anos e falo aqui da minha casinha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Não é grande nem moderna, mas tem uma varanda que pega o sol da manhã e um silêncio que com o tempo eu aprendi a respeitar. Mas nem sempre foi assim. Eu nunca imaginei que aos 74 anos estaria jantando sozinha numa cozinha silenciosa com uma sopa esfriando diante de mim. O que mais doía naquela noite não era a solidão, era a sensação de ter me tornado descartável. Minha filha se mudou com a família para outra cidade depois de quase uma década vivendo comigo, ou melhor, permitindo que eu vivesse com eles. Eu fui útil enquanto precisei cuidar das crianças, fazer almoço, lavar roupa, mas no dia que ela disse: "Mãe, a gente vai recomeçar em outro lugar", ela nem sequer perguntou se eu queria ir. A verdade é que eu já sentia há tempos. Eu incomodava, o genro me olhava com impaciência, as crianças cresciam e já não corriam para o meu colo. Minha filha, mesmo com carinho, vivia ocupada demais para perceber que eu estava me encolhendo mais a cada semana. Naquela noite, com o som da casa finalmente em silêncio, chorei como não chorava havia anos, um choro contido, fundo, daqueles que não precisam de barulho para doer. Mas no dia seguinte algo estranho aconteceu. Eu acordei com a luz da manhã entrando pelas frestas da cortina e com um silêncio diferente. Era calmo, limpo, quase bonito. Não havia passos apressados, nem televisão ligada em desenho animado, ninguém me pedindo café, nem perguntando onde estavam as meias. Pela primeira vez em muito tempo eu ouvi meus próprios pensamentos, e pela primeira vez em muito tempo eles não me assustaram. Fiz meu café com calma, comi um pão na varanda, senti o gosto das coisas. Parece pouco, para mim era um luxo. Comecei a andar pela casa e percebi que podia mudá-la como quisesse. Arrastei o sofá para o outro lado da sala, tirei aqueles quadros que nunca gostei, abri uma caixa esquecida no armário e encontrei meus discos antigos, aqueles que eu ouvia quando dançava sozinha no quarto aos 20 e poucos anos, e dancei descalça no meio da sala. Senti meu corpo leve, minha alma leve. Pela primeira vez eu não era a avó, nem a sogra, nem a empregada invisível da casa. Eu era só eu, e isso era suficiente. Claro que houve dias difíceis, silêncios que pareciam pesar, mas eram silêncios diferentes daquele que senti sentada à mesa, sem lugar. Novo mundo da minha filha agora era um silêncio cheio de possibilidades. Me inscreve numa aula de pintura na Casa de Cultura do bairro. Fiz amizade com uma senhora de 80 anos chamada Zulmira, que mora sozinha há 15 anos e jura que nunca mais quer companhia fixa. Ela me disse rindo, homem só para visitar, e ainda com hora marcada. Comecei a escrever um diário, não porque minha vida fosse espetacular, mas porque eu precisava registrar essa sensação de renascimento. Eu achava que estava sendo deixada para trás, mas na verdade fui libertada. Ninguém me controla mais, ninguém mexe nas minhas gavetas, ninguém diz que meu perfume é forte demais ou que é melhor não sair com essa roupa agora. Sou eu quem escolhe, e sabe o que é mais bonito disso tudo? Eu descobri que gosto da minha própria companhia. Não estou esperando ninguém vir me salvar, não estou tentando provar nada para ninguém, eu apenas existo. E aos 74 anos isso já é uma revolução. Naquela quarta-feira nublada acordei com vontade de sair de casa. Era estranho sentir isso depois de tanto tempo me anulando para não incomodar. Nos últimos anos eu só saía se fosse para o mercado, para o médico ou para buscar alguma coisa para os outros, mas aquele dia era diferente. Me vesti como quem se arruma para encontrar uma parte esquecida de si mesma. Coloquei uma blusa azul com pequenos bordados na gola que estava guardada há anos. Prendi o cabelo como fazia quando era jovem e gostava do que via no espelho. Passei um batom clarinho só para lembrar que ainda havia cor em mim. Fui andando até o centro da cidade devagar, observando as vitrines, os rostos, os passos. Me sentei num banco da praça e fiquei ali só olhando a vida acontecer, sem pressa, sem função, sem obrigação. Foi quando uma jovem me abordou. "Bom dia, senhora. A senhora se chama como?" Sorri. Ela fazia uma pesquisa da prefeitura
Perguntou minha idade, onde eu morava, se eu morava sozinha. Quando chegou de novo na pergunta do nome, ela digitava no tablet e repetiu. E o nome completo da senhora. E ali eu parei por alguns segundos. Aquele silêncio entre uma resposta e outra foi mais profundo do que parecia. Era como se pela primeira vez alguém tivesse me perguntado quem eu era de verdade. Respirei fundo e respondi, olhando bem nos olhos dela, meu nome é Maria das Graças. Ela sorriu, agradeceu e foi embora, mas eu fiquei ali com aquele nome ecoando dentro de mim, Maria das Graças. Há quanto tempo eu não escutava alguém me chamando assim em casa? Era só mãe, vó ou dona, o nome que meus pais escolheram, o nome que me batizou, o nome que estava nos meus cadernos da escola, nos meus sonhos de juventude, o nome que me lembrava que antes de ser tudo para os outros, eu fui alguém por mim. Na volta para casa passei numa papelaria e comprei um caderno novo. Na capa colei uma etiqueta. Escrevi com caneta azul. Maria das Graças, começo de uma nova vida. Parece bobo, né? Mas ali naquele gesto pequeno eu comecei a reconstruir minha história. Não há que os outros escreveram por mim, mas há que eu mesma decidi contar. Comecei a anotar o que eu sentia, o que eu lembrava, o que eu queria viver. Fiz uma lista de lugares da cidade onde nunca fui, anotei nomes de pessoas que queria reencontrar, planos que estavam engavetados, e criei uma nova rotina. Minha sexta é dia de feira, sábado de bolo e carta para mim mesma, domingo de filme antigo, segunda eu falo com Zulmira, terça eu aprendo uma palavra nova em francês. Nada disso parece grandioso, eu sei, mas cada pequeno ritual é um lembrete. Eu estou viva, eu tenho escolha, eu me pertenço. E sabe o mais bonito? Quanto mais eu me reencontro, mais os outros começam a me olhar diferente. Outro dia o porteiro me disse: Dona Maria das Graças, a senhora está com um brilho novo no olhar. E eu pensei, é o brilho de quem voltou para casa depois de anos perdida nos corredores da vida alheia. Porque morar sozinha não é estar só. Morar sozinha é ter espaço para se ouvir de novo, é sair da sombra dos filhos, dos netos, do julgamento, e entrar na luz da própria existência. Aos 74 anos eu escolhi o meu nome de novo e com ele escolhi a minha história. A primeira vez que pendurei um quadro na parede da sala, sem perguntar se alguém gostava, eu ri sozinha. Era uma pintura antiga comprada em um bazar com cores fortes e traços que lembravam minha infância no interior. Por anos ela ficou escondida no fundo de um armário porque minha filha dizia que não combinava com a decoração da casa. Na minha casa agora ela combina com tudo porque cada canto desse lugar carrega um pedaço de mim e eu não preciso mais pedir permissão para existir dentro dos meus próprios muros. Comecei a fazer isso em várias pequenas coisas. Passei a cozinhar só para mim, não pratos sofisticados, mas aqueles que me traziam conforto. Mingau de aveia, arroz doce, feijão com bastante alho. Voltei a comer com as mãos algumas frutas como fazia quando era menina, porque ninguém estava ali para me corrigir. Comprei um pijama novo de flanela vermelha com bolinhas brancas só porque achei bonito, só porque eu quis. Não tinha ninguém me dizendo para que isso, mãe, vai gastar dinheiro com bobagem. Gastei sim comigo. Pela primeira vez em muito tempo decorei meu banheiro com lavanda seca e comprei um espelho novo redondo grande que me mostrasse por inteiro e me olhei longamente. Vi as rugas, os fios brancos, as marcas que o tempo fez e pela primeira vez não senti vergonha, senti gratidão. Esse rosto viveu, essa pele tem história, esse corpo me trouxe até aqui. Quando parei de pedir permissão eu comecei a me autorizar a dizer sim para mim, a dizer não pros outros, coisa que eu nunca soube fazer. Comecei a recusar convites que não me faziam bem. Antes eu ia a encontros da família só para não desagradar. Engolia almoços silenciosos, olhares tortos, conversas atravessadas. Agora, se não me chamam com carinho, eu não vou, não por mágoa, mas por amor próprio. Também parei de me explicar. Se eu quero passar a tarde lendo, passo. Se eu não quiser atender o telefone, não atendo. Se eu quiser chorar sem motivo, eu choro, sem me sentir fraca por isso. Outro dia resolvi pintar uma parede do meu quarto de amarelo mostarda. A cor é ousada e intensa. Quando contei para minha filha, ela riu e disse: "Você tá virando uma criança atualmente." E eu respondi: "Tô sim, uma adolescente de 74 anos que finalmente entendeu que viver é se permitir." Ela ficou sem palavras. Talvez tenha estranhado, talvez tenha no fundo sentido orgulho, porque há algo de poderoso quando uma mulher idosa começa a se reinventar, quando ela tira a capa de invisibilidade que a sociedade coloca e decide simplesmente viver como quiser. É libertador e é isso que tem acontecido comigo. Eu não fiz plástica, não ganhei na loteria, não me apaixonei por ninguém, mas recuperei algo muito mais raro, a minha autonomia emocional.
E foi quando parei de pedir permissão que percebi a vida não tinha me abandonado, eu é que tinha me esquecido de mim. Agora todos os dias eu acordo com a chance de fazer escolha. Isso, minha amiga, é um privilégio que nem todo mundo tem. Depois dos 70 teve uma noite em que a luz acabou, era quase 7 da noite, o céu escurecendo devagar, e eu me vi sozinha, em casa com tudo desligado, geladeira, televisão, internet, só o som do vento batendo na janela, e um silêncio que naquele momento não parecia tão amigo assim. Peguei uma vela, acendi com calma e sentei na poltrona da sala. O coração estava acelerado, era como se de repente aquela liberdade que tanto me encantava me testasse. Vamos ver se você é mesmo tão forte, Maria das Graças. Eu respirei fundo e sorri porque percebi que o medo estava ali sim, mas ele já não me controlava como antes. Morar sozinha depois dos 70 é um ato de coragem diária. Tem dias que o corpo dói, que a coluna falha, que as pernas pedem descanso. Tem dias que a gente esquece onde colocou a chave, que tropeça no tapete, que sente saudade de ouvir um bom dia vindo de outro canto da casa. Mas junto com esse medo vem algo que eu nunca tive quando morava com os outros: a força de me bastar. Naquela noite da vela eu escrevi no meu caderno: estou aprendendo a ser minha própria luz mesmo quando a energia acaba. E essa frase virou um lema porque é exatamente isso que a liberdade faz com a gente. Ela assusta porque tira o chão que os outros sempre prepararam, mas ela também te mostra que você tem asa, se que pode aprender a voar mesmo depois dos 70. Eu não sou feita de certezas, ainda tropeço. Ainda me questiono, mas a diferença é que agora eu escolho os meus tropeços, eu erro por mim, eu acerto por mim. Antes vivia com medo de incomodar, de errar, de ser esquecida. Agora, até quando o medo aparece, eu convido para sentar comigo na varanda, a gente conversa, eu explico que ele pode ficar, mas não vai mais dirigir minha vida. Liberdade não é ausência de medo, é decisão de seguir em frente. Mesmo com ele no bolso. Teve um dia que fui ao médico sozinha, esperei sentada na recepção por quase 1 hora. Ao meu lado uma senhora suspirava alto, olhando o celular e reclamando do atraso. Quando fui chamada, o médico me perguntou: a senhora veio desacompanhada? Respondi com firmeza: vim porque agora eu sou minha melhor companhia. Ele me olhou diferente, como se tivesse visto ali, não uma velha frágil, mas uma mulher inteira, e foi aí que percebi uma verdade que ninguém me contou: morar sozinha depois dos 70 não é o fim, é um recomeço, onde você escolhe o que te alimenta, não só no prato mas na alma, onde você veste o que te abraça, lê o que te inspira, fala com quem te escuta de verdade, e principalmente onde você não precisa mais fazer parte de uma casa, onde só era anotada quando dava problema. Agora eu tenho minhas plantas, meu café forte, meu rádio de pilha, minha agenda colorida, tenho minhas manias, meu silêncio, as minhas músicas preferidas tocando enquanto passo o pano no chão, e tenho a mim mesma inteirinha pela primeira vez. A liberdade assusta sim, mas assusta só no começo. Depois que você atravessa o medo, o que vem é a leveza. Era um sábado de sol, daqueles em que a luz entra pelas frestas da janela como um abraço morno. Eu estava regando minhas plantas na varanda quando ouvi um interfone tocar. Dona Maria das Graças, sua filha está aqui com as crianças, posso autorizar a subida? Por um segundo travei. Fazia 2 anos que ela havia se mudado. Desde então nossas conversas eram poucas e sempre rápidas. Uma ligação no Dia das Mães, uma mensagem no Natal, um como vai a senhora? Apressado de vez em quando. Pode sim, respondi com a voz serena, mas por dentro meu coração parecia o de uma menina esperando visita importante. Ajeitei o sofá, troquei a toalha da mesa, coloquei o café para passar, não para impressionar, mas porque era minha casa, minha escolha de acolher, meu território de paz. Quando ela entrou com as crianças, olhou ao redor e sorriu com os olhos espantados. Mãe, que casa linda, como tá diferente daquela época. Uma época a que ela se referia era quando eu morava com ela, quando eu tinha que pedir licença para ocupar espaço, quando minha presença era uma sombra educada no fundo da sala. Agora eu era a luz que preenchia tudo. As crianças correram para o tapete da sala. Viram meus livros, meu cantinho de bordado, meus quadros coloridos. Um deles apontou pro vaso de samambaia e disse: vó, aqui parece casa de revista. Minha filha me observava em silêncio. Acho que não esperava me encontrar tão viva, tão bem, tão minha. Sentamos, tomamos café. Ela falou da mudança de cidade, dos desafios, das saudades. Eu escutei com calma, como quem sabe que já não precisa mais pedir atenção. Eu era ouvida porque agora tinha presença, tinha firmeza no olhar. Em dado momento ela me encarou e disse: eu não imaginei que a senhora fosse se adaptar
Tão bem achei que fosse definhar, que fosse ficar doente e triste, e eu achei que nunca mais ia me reencontrar. Respondi com um sorriso leve. Ela abaixou os olhos. Havia um peso ali, um pedido de desculpas que talvez nunca viesse com palavras, mas que naquele gesto estava inteiro. Ficaram por horas, rimos, lembramos de histórias antigas. As crianças mexeram nas minhas gavetas, encontraram fotos da época em que a mãe delas ainda era pequena. Foi bonito, mas o mais bonito aconteceu. No fim ela se levantou, pegou a bolsa e me olhou com ternura. A senhora quer que eu volte amanhã? Respondi com carinho, mas firmeza. Quero sim, mas se for com calma. Aqui a gente não vive mais correndo nem fingindo que está tudo bem. Aqui eu só recebo quem vem com o coração aberto. Ela sentiu emocionada e me abraçou como há muito tempo não fazia. Depois que foram embora, fiquei sentada na varanda com o resto do café ainda quente na xícara. Senti um tipo de alegria serena, não euforia, não orgulho, uma paz profunda daquelas que só chegam para quem reconstrói a própria casa por dentro e por fora. Voltar a ser visitada depois de tanto tempo foi mais do que um gesto de carinho. Foi a prova de que quando a gente se honra, o mundo começa nos outros olhos. Agora minha porta está sempre aberta, mas só entra quem entende que aqui vive uma mulher que passou por muito e que escolheu ser feliz do seu jeito. Outro dia, sentada na praça com minha amiga Zulmira, ela me perguntou: "E aí, Maria das Graças, depois de tudo você se sente sozinha?" Pensei um pouco antes de responder, porque sim, tem dias em que o silêncio pesa, em que o corpo pede socorro, em que a saudade das conversas da juventude invade de repente como uma brisa fria. Mas sozinha, não, nunca mais me senti vazia. E eu disse isso para ela olhando nos olhos. Me sinto inteira, e isso vale mais do que companhia forçada. Foi naquele dia, naquela conversa simples, que percebi minha vida não acabou, ela apenas mudou de ritmo, de tom, de direção. Durante muito tempo me fizeram acreditar que a velhice era o tempo do fim, que depois dos 70 a gente só espera, só observa, só sobrevive, mas não é verdade. A vida não tem hora certa para recomeçar. O que acaba não é a vida, é uma ideia que os outros fazem da gente. Acaba o papel de cuidadora constante, acaba a urgência de agradar, acaba o medo de ser esquecida, e no lugar disso tudo nasce uma nova mulher, uma mulher que já sofreu, já calou, já suportou mais do que devia, mas que ao invés de se amargar escolheu florescer. Eu descobri que ainda posso aprender coisas novas, mesmo que a memória às vezes escape, que ainda posso rir até chorar, mesmo que as rugas apareçam mais, que ainda posso sonhar, realizar mesmo sem a pressa da juventude. Outro dia pintei meu primeiro quadro. Não ficou uma maravilha, não, mas quando terminei olhei e pensei: esse aqui sou eu agora. Um monte de cor misturada com falhas, com coragem, com verdade. Comecei a escrever cartas para mim mesma com conselhos que eu daria se fosse minha melhor amiga. Uma das últimas que escrevi dizia assim: "Maria das Graças, você não chegou ao fim, você chegou onde devia estar agora. Finalmente, é você quem decide a próxima página." Essas páginas, aliás, têm sido cada vez mais bonitas, não por falta de dor, mas porque agora toda dor sentido não. Sou mais empurrada pela vida, eu a guio, ainda que devagar. Hoje ao acordar abro a janela e respiro fundo. Não penso mais no que os outros vão esperar de mim, penso no que eu quero me dar. Um carinho, uma manhã lenta, uma caminhada até a padaria, um bombom no meio da tarde, sem culpa, uma oração, um café passado só para mim. É tão bom ser minha outra vez, é tão bom esperar permissão para ser feliz. E se tem algo que eu gostaria que outras mulheres da minha idade soubessem, é isso: não deixem que a idade roubem de vocês. A autoria da própria vida. Aos 74 eu descobri que minha melhor fase não era aquela dos 20 nem dos 40, era essa agora, em que eu finalmente tenho a coragem de ser quem sou sem pedir desculpa. Eu já fui chamada de fardo, não com essas palavras, mas com silêncios, olhares, suspiros. Dá trabalho, ela tá aqui, ainda não dá mais para cuidar. Frases ditas às vezes com educação, às vezes com descuido, mas que pesavam como pedras no meu peito. Durante anos achei que era isso mesmo, que envelhecer era virar bagagem extra na vida dos outros, que o meu tempo tinha passado e agora meu papel era apenas não atrapalhar. Mas hoje, depois de tudo que vivi, eu digo com toda a firmeza que meu coração carrega: eu não sou um peso, eu sou raiz. Fui raiz quando carreguei nos braços quem hoje mal lembra de perguntar como estou. Fui raiz quando segurei a família no meio das tempestades. Fui raiz quando calei minha dor para manter os outros de pé. E agora, mesmo sozinha, continuo sendo raiz, só que por mim raiz não se exibe, não aparece nas fotos, não recebe aplausos, mas é ela que sustenta, que alimenta, que segura o mundo em pé. Eu não quero mais ser aquela que todos
Olham com pena, quero ser aquela que outras mulheres olham com esperança, aquela que prova que é possível reconstruir a própria história, que é possível morar sozinha, sem se sentir abandonada, que é possível envelhecer com dignidade, e até com leveza. Outro dia uma vizinha mais nova me chamou na calçada: Dona Maria das Graças, posso dizer uma coisa? A senhora tem uma luz diferente, eu espero ser como a senhora quando envelhecer. Sorri. A luz que ela viu não veio de maquiagem, nem de milagre, veio de uma escolha diária, uma escolha de não me abandonar mais. Hoje quem vem me visitar encontra uma casa simples, mas cheia de alma. Quem senta comigo para um café escuta histórias vividas e não lamentos. Quem me vê caminhando na pracinha talvez não perceba, mas está vendo uma mulher que já chorou escondida e que agora anda de cabeça erguida. E se eu pudesse deixar uma última frase registrada nesse diário invisível que agora é a minha vida, seria essa: aos 74 anos eu finalmente entendi o amor que eu esperava dos outros eu podia dar a mim mesma. Eu ainda tenho medo às vezes, ainda sinto saudades, ainda me emociono com filmes antigos, mas agora tudo isso acontece num lugar seguro dentro de mim. E você que me escuta agora, minha amiga, seja você uma senhora de 60, de 80 ou de qualquer idade em que a vida pareça ter perdido o rumo, escute bem, nunca é tarde para voltar para si. A solidão pode machucar, mas a submissão mata. Em silêncio faça escolhas por você, plante seus dias com cuidado. Lembre-se, você não é peso, você é raiz, e raízes sustentam árvores que ainda podem florescer. Um beijo no seu coração e até a próxima.